Oi, gente, meu nome é Felipe, eu sou professor de redação e eu estou aqui hoje gravando esse vídeo para fazer com você uma análise detalhada do que seria uma redação nota 1000 no Enem. O Enem está chegando, dia 4 agora de novembro, a gente está a menos de 2 semanas, portanto, né, da prova de redação, que vai acontecer no primeiro final de semana do Enem, dia 4. Então a gente está num momento crucial. A gente precisa se preparar para fazer a proposta de redação e garantir um 1000 na proposta de redação do Enem. Nada melhor do que a gente garantir uma nota máxima do que avaliando, analisando o que seria uma redação nota máxima no Enem. Ok? Então eu vou fazer essa análise com vocês, tomando como exemplo o tema do Enem do ano passado, de 2017, que é esse aqui que está aqui na nossa tela. Tema de 2000, da proposta de redação de 2017 do Enem. Não vou ler aqui a proposta, toda a coletânea, os textos motivadores com vocês, porque acho que não é o caso, ficaria muito cansativo, mas eu vou disponibilizar aqui num link aqui embaixo. Você vai poder depois clicar aqui em algum lugar e baixar. Já vou deixar esse PDF para você poder depois baixar e ler você mesmo, sozinho, depois com calma, a proposta de redação, tá? Mas vale a pena ler, é importante ler. Os textos motivadores, eles são parte fundamental, tá, da proposta de redação. Não adianta ler só a frase temática. O que é a frase temática? A frase temática é essa frasezinha aqui embaixo, ó. Essa frasezinha aqui que geralmente vem entre aspas, em negrito, tal. No caso aqui, o tema do ano passado foi esse: desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Mas só a frase temática não adianta, tá? É importante você ler todos os textos motivadores. No caso aqui tem o texto 1, 2, 3, 4. São 4 textos motivadores, tá? É importante ler, tá? Eles são parte integrante da proposta de redação. Mas para não ficar muito cansativo, vamos direto aqui para a frase temática. Então eu vou usar como exemplo, como eu disse, esse tema do ano passado, que é desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, tá? Foi um tema bastante específico. Eu considerei um tema muito difícil por ter sido, não o tema em si ter sido ruim. Não foi um tema ruim, o tema por si só. O que eu achei inadequado foi que o tema ter sido muito específico para o público, que é o público do Enem, que na sua maioria são estudantes que estão concluindo o ensino médio, terminando agora o terceiro ano do ensino médio, estudantes de 17, 18, 19 anos. Então achei um tema muito específico para o público do Enem. Então, assim, geralmente os temas do Enem não costumam ser tão específicos assim. Mas foi o tema do ano passado, então vamos fazer uma análise de uma redação, o que seria uma redação nota 1000, com base nesse tema do ano passado e tendo como base também as 5 competências, as famosas 5 competências da matriz de correção do Enem. Quais são as 5 competências? O que a gente chama de 5 competências do Enem? Nada mais são do que os 5 critérios que os corretores usam, que a banca examinadora usa para corrigir as redações. Aqui eu trouxe aqui, ó, a matriz de referência. É essa matriz de referência que é usada para corrigir a redação de cada candidato. Então aqui a gente tem as 5 competências do Enem. A competência 1, qual que é a competência 1? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, domínio da norma culta. Nada mais do que isso. Vocês vão ver que todas as 5 competências, elas vão de 0 a 5 pontos. Tirando a competência 2, que já eu falo por quê, ela não tem a nota 0. Já eu falo por quê. Bom, então, competência 1, critério 1 da matriz de correção do Enem, ou matriz de referência, é domínio da norma culta. Então, vai ter aqui desde 0, que é aquele candidato que demonstra desconhecimento total da norma culta da língua portuguesa,
até 5, que é aquele candidato que demonstra excelente domínio da norma culta da língua portuguesa. Tudo bem? Então, esse é o primeiro critério para a correção da sua redação, domínio da norma culta. Depois a gente vai para a competência 2. Competência 2 da matriz, que é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Esse critério nada mais é do que adequação ao tema e adequação ao gênero. Ou seja, você está dentro do tema solicitado? Ou você está dentro do gênero solicitado? No caso, é o gênero dissertativo argumentativo. Esse é o critério 2 do Enem. Por que não tem 0, que nem os outros? Por que a nota só vai de 1 a 5 e não vai de 0 a 5? Pelo seguinte motivo. No Enem, se você zera tema ou se você zera gênero, ou seja, se foi solicitado um tema e você fugiu completamente aquele tema, seria 0. Ou se foi solicitado o gênero, sempre é o gênero dissertativo. Então, foi solicitado o gênero dissertativo argumentativo. E você escreveu, sei lá, uma narrativa, uma carta. Você fugiu totalmente ao gênero textual solicitado. Se acontece isso, você não tira 0 na competência 2. O que acontece? Essa competência 2 ela é um critério de nulidade. Toda a sua redação é anulada. Ou seja, se você fugiu totalmente ao tema ou se você fugiu totalmente ao gênero, o restante da sua redação nem é corrigida. O pessoal nem corrige os outros critérios. Sua redação é anulada e aí você perdeu, já era. Zerou a redação no Enem. Tudo bem? Os outros critérios não. Se você zerar o critério 1, por exemplo, norma culta, os outros critérios são corrigidos. Se você zerar o critério 3, os outros critérios são corrigidos. Critério 2, não. Zerou, redação anulada. Tudo bem? Bom, então aqui vai desde o 1, que é o tangenciamento. Não é fuga, porque se fugir ao tema, como eu disse, anula. Então, tangenciou o tema, 1. Ou texto um texto que mostra o domínio precário do texto dissertativo argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais. Então o cara começou aparece ali umas partes dissertativas, mas o texto é predominantemente narrativo, por exemplo. 1. Então vai desde isso até desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, o cara domina totalmente o tema, está totalmente dentro do tema, com bons argumentos e totalmente dentro do gênero, dominando a estrutura do gênero. 5. Tudo bem? Essa é a competência 2. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Esse critério ele avalia duas coisas. Primeiro, a articulação entre os argumentos, ou seja, qual é o nexo entre os argumentos, se eles estão bem concatenados, se um argumento está bem linkado no outro. Ou seja, articulação de ideias, coerência, a famosa coerência. Essa é a primeira coisa que esse critério, que essa competência 3 avalia. E a segunda coisa é a qualidade dos argumentos. Primeiro, se os argumentos estão bem articulados entre si. E segundo, se esses argumentos têm qualidade. São argumentos de peso, ok? Entra aí também a qualidade dos argumentos, se são argumentos relevantes, se são argumentos próprios do candidato, ou se o candidato só dá um Ctrl+C, Ctrl+V nos textos motivadores e parafraseia, ou seja, repete os textos motivadores com as suas próprias palavras, ou se o candidato avança nos argumentos, ele traz um repertório cultural próprio, ele traz argumentos novos que vão além dos textos motivadores.
Isso também é visto nessa competência 3. Então, essa competência 3 avalia essas duas coisas. A articulação entre os argumentos e a qualidade dos argumentos. Então, vai desde 0, que é quando apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Então, totalmente desarticulados com o tema, até a faixa 5, que é quando o candidato apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada. Então, a organização dos argumentos, bem articulados, bem organizados, configurando autoria, ou seja, o candidato avança com relação à coletânea. Então, tem autoria, argumentos próprios. Tudo bem? Competência 5, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Famosa coesão. O que é a coesão? Se o candidato é capaz de usar bem os conectivos. O que são os conectivos? Os articuladores linguísticos, conjunções, sobretudo, ou expressões que estabelecem a articulação linguística entre as ideias. Coerência, que é a competência 3, e coesão, que é a competência 4, elas estão totalmente ligadas, elas são indissociáveis. Não tem como você construir um texto coerente se você não tiver um texto do ponto de vista bem articulado linguisticamente, ou seja, bem organizado do ponto de vista da coesão. Tudo bem? Então, é fundamental você saber usar os articuladores linguísticos, conjunções, conectivos em geral, ok? E por fim, competência 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, a famosa proposta de intervenção. Proposta de intervenção nada mais é do que você apresentar uma solução para poder melhorar, ou se não melhorar ou resolver, pelo menos amenizar bastante o problema tratado ao longo da dissertação. Geralmente a proposta, o tema trazido pela proposta de redação, o tema é um problema, trata-se de um problema de ordem social, política, cultural, é sempre um problema. Se é um problema, ele pressupõe que ele possa ser resolvido. Então, a proposta de intervenção é isso. Ela quer avaliar se o candidato consegue apresentar para aquele problema uma solução, que geralmente não é uma medida única, geralmente é um conjunto de medidas para solucionar ou amenizar os efeitos negativos daquele problema que está sendo tratado. Tudo bem? A proposta de intervenção também vai desde 0, que é quando o candidato não apresenta proposta de intervenção nenhuma, ou apresenta uma proposta de intervenção que não está relacionada ao tema discutido, proposta totalmente nada a ver, até a faixa 5, que é quando ele elabora uma proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Tudo bem? Então eu apresentei para vocês aqui um panorama que é importante que você conheça, das 5 competências do Enem. É essa grade de correção, são esses os 5 critérios que vão ser usados para corrigir a sua redação no Enem. Então é importante que você saiba isso, que você conheça essa matriz de referência, para você saber exatamente o que vai ser avaliado na sua redação, e assim você pode corresponder às expectativas da banca examinadora. Tudo bem? Então, resumindo, quais são as 5 competências? Domínio da norma culta, adequação ao tema e adequação ao gênero, articulação de ideias, que é a coerência, articulação linguística, que é a coesão, e proposta de intervenção. Ok? Legal? Bacana? Vamos agora, sem mais demoras, analisar a nossa redação. Essa redação aqui, gente, é uma redação que eu mesmo fiz. O ano passado, logo depois que saiu o tema,
eu elaborei essa redação em cima desse tema que eu acabei de apresentar para vocês, o tema do Enem de 2017. Vamos reler aqui para a gente não esquecer. Esse tema aqui, ó, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, como resolver o problema? Então, ó, a própria palavra desafio, ela já traz a ideia de que é um obstáculo a ser superado. Então, um problema, né? Como resolver esse problema, como superar esse obstáculo da formação educacional de surdos no Brasil, ok? Então, vamos lá. Opa, cadê? Então, legal, vamos lá. Aqui no caso, eu não coloquei título. Você poderia dar um título para a sua redação. No Enem, pelo menos nessa proposta, a proposta não exigiu um título, né? Dê um título à sua redação. Nesse caso, quando não está pedindo expressamente, é facultativo, é opcional. Você pode ou não dar um título para a sua redação, tudo bem? Aí você tem que ver o que vale a pena. Se você quer perder uma linha e dando um título, se você quer tá sobrando linha e você quer dar um título, às vezes você tem um título muito bom para pôr, tudo bem? Aí a gosto do candidato, ok? Então, no caso aqui, optei por não colocar. Então, vamos lá. Dentro da área de educação especial, que é o ramo da educação Dentro da área da educação especial, que é o ramo da educação que se ocupa da formação das pessoas com deficiência, um grande desafio hoje no Brasil é o atendimento adequado aos surdos. A Lei nº 13.146/2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, dispõe, em seu artigo 27, que a educação é um direito da pessoa com deficiência e que um sistema educacional inclusivo que lhe permita alcançar o máximo desenvolvimento deve ser assegurado. Porém, embora prevista em lei, essa realidade ainda está muito distante de se concretizar para os surdos no país. Então, primeiro parágrafo do meu texto, parágrafo introdutório. O importante no parágrafo introdutório é o seguinte: qual que é o fundamental? Na primeira frase do parágrafo introdutório, que a gente chama de tópico frasal, quem já me segue em minhas aulas já sabe, primeira frase do parágrafo, não só do parágrafo introdutório, de qualquer parágrafo, primeira frase do parágrafo se chama tópico frasal. A primeira frase do parágrafo introdutório é o tópico frasal mais importante do texto. De todos os tópicos frasais, o tópico frasal da introdução é o mais importante, por quê? Porque ele tem a função fundamental de apresentar, até pôr de cor diferente aqui, ó. Tópico frasal da introdução, ele tem a função fundamental de apresentar o tema. Primeira frase do seu parágrafo introdutório, o que você tem que falar? O tema. Ó, eu não deixei de falar o tema aqui no meu parágrafo. Desafio ao atendimento adequado aos surdos com relação à educação. Dentro da área da educação especial, que é o ramo da educação que se ocupa da formação das pessoas com deficiência, um grande desafio hoje no Brasil é o atendimento adequado aos surdos. Então, ó, o tema era... Ó, o tema, desafio para a formação educacional de surdos no Brasil. Tá? Com as minhas palavras, está aqui. Ó. Desafio hoje no Brasil para a formação dos surdos. É importantíssimo que a primeira frase da sua introdução apresente para o leitor o tema do qual a sua redação vai tratar. Tudo bem? Isso é fundamental. Legal. Aí eu fui para o desenvolvimento. Primeiro parágrafo do desenvolvimento. É famosa a história de Helen Keller, uma americana nascida na segunda metade do século XIX e que, ainda bebê, ficou, além de surda, cega. Sua comunicação e educação pareciam impossíveis.
ela jamais teria se tornado conhecida não fosse Anne Sullivan, instrutora de Keller, que ensinou a menina a se comunicar por meio de sinais feitos na palma de sua mão. O resultado foi que Helen Keller, anos mais tarde, se graduou em filosofia, tornando-se a primeira pessoa surda e cega a ter um diploma e escrevendo diversos livros. Então, legal, o que eu fiz aqui? Eu peguei um exemplo histórico famoso, quem inclusive não conhece a história da Helen Keller, vale a pena, joga no Google, vai na Wikipedia, põe no YouTube, vale a pena conhecer essa história. Uma história famosa e bastante conhecida, usei como exemplo, ok? Então, dei o exemplo famoso da Helen Keller, que era surda, além de surda era cega, e que foi o primeiro exemplo histórico de uma pessoa surda e cega que conseguiu ter um diploma, se tornou filósofo, etc. Então, dei um exemplo real, histórico, para ilustrar o que acontece quando uma pessoa surda tem um tratamento, tem uma formação educacional adequada, né? Ou seja, não existe barreira. A pessoa consegue estudar, inclusive se formar, se graduar e se tornar aí uma grande personalidade. Tudo bem? Usei um exemplo histórico para ilustrar a minha ideia. Segundo parágrafo do desenvolvimento, esse célebre caso ilustra bem o poder que uma formação educacional adequada às necessidades de uma pessoa com deficiência tem de transformar por completo sua vida. Se isso foi possível no século XIX, não é menos possível no século XXI, quando os conhecimentos em educação especial estão bem mais avançados e os recursos tecnológicos disponíveis facilitam o processo de ensino-aprendizagem. A falta de vontade política talvez seja o único empecilho para que isso se realize, já que a própria lei afirma que incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar medidas educacionais voltadas para esse público. Então, legal, o que eu fiz? Peguei ali, usei aqui, tomei como gancho o exemplo que eu dei no parágrafo anterior. Então, esse célebre caso ilustra bem o poder que uma formação educacional adequada tem de transformar por completo a vida de uma pessoa com deficiência. Então, usei como gancho e dei continuação à ideia. Então, se isso foi possível no século XIX, é muito mais possível ainda no século XXI, quando a gente tem todas as condições para dar o suporte que essas pessoas precisam para estudarem. E aí, no fim do parágrafo, eu usei a própria coletânea. Isso daqui que está entre aspas é um trecho da lei que os próprios textos motivadores me oferecem. Então, vocês veem que não tem segredo. Tudo bem, gente? Estou aqui aproveitando o que a própria coletânea, os próprios textos motivadores me ofereceram e fiz um link com o exemplo que eu dei no parágrafo anterior, que aí foi o meu próprio repertório, uma argumentação que eu trouxe do meu próprio repertório cultural. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou associando, estou juntando o meu repertório com o subsídio, as ideias que a coletânea me oferece para construir, desenvolver a minha argumentação. Esse é o ideal. O ideal é você nem ficar preso, só preso à coletânea, porque a sua nota vai ser uma nota bastante limitada, na competência 3, que é a competência da qualidade argumentativa. Quer ver? Vamos até voltar lá para eu te mostrar. Competência 3. Sua nota vai ficar mais ou menos aqui na faixa 3. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores. Então, o ideal é você trazer algo próprio, então você não ficar só preso à coletânea, mas também não desprezar a coletânea, não subutilizar os textos motivadores. Pelo contrário, utilizá-los, mas utilizá-los acrescentando algo do seu próprio repertório cultural,
do seu próprio conhecimento. Tudo bem? É o que eu fiz aqui nesses 2 parágrafos. E aí, já vamos para o parágrafo conclusivo. Dada a dificuldade de comunicação oral, os surdos constituem-se como uma minoria dentro de uma minoria. Seu estado de vulnerabilidade e invisibilidade social requer atenção e superar a dificuldade da formação educacional é imprescindível. Para isso, o Estado, em seus níveis federal, estadual e municipal, deve garantir da educação infantil ao ensino superior condições adequadas às necessidades desse público, investindo na especialização e no aperfeiçoamento de professores qualificados, oferecendo a disciplina de Libras em cursos superiores como pedagogia, fonoaudiologia e letras, estimulando a formação de intérpretes da língua de sinais e promovendo campanhas para conscientizar a população a respeito da importância do diagnóstico precoce. Desse modo, estaremos caminhando não só para uma educação mais inclusiva, mas também para uma sociedade mais humana. Deixa eu jogar. Vou fazer o seguinte. Jogar aqui para a gente conseguir deixar tudo numa folha só. Legal. Então, olha só, gente. Esse meu parágrafo conclusivo aqui é o parágrafo onde eu coloquei a minha proposta de intervenção. Então, presta atenção. Se você não sabia disso, não tinha noção, agora você já sabe. Onde que você vai colocar a sua proposta de intervenção? No último parágrafo da sua redação, no parágrafo de conclusão. Uma boa proposta de intervenção, olha só, dica de ouro, hein? Uma boa proposta de intervenção, ela tenta responder a 4 perguntas. Por quê? Por quê? Onde é que está o que eu... Onde que tá aqui a interrogação nesse... Aqui, é esse aqui e esse aqui. Tá. Então, olha só. Uma boa proposta de intervenção, ela tenta responder a 4 perguntas fundamentais. Por quê? Por quê? Interrogação. Por quê? Quem? O que? E como? Essas 4 perguntas. Por quê? Quem? O que? E como? Essas são as 4 perguntas que você vai tentar responder para tirar 5, a nota máxima, na sua proposta de intervenção. Olha só como é que eu fiz isso. Vamos começar a reler de novo aqui o início da conclusão. Dada a dificuldade de comunicação oral, os surdos constituem-se como uma minoria dentro de uma minoria. Seu estado de vulnerabilidade e invisibilidade social requer atenção, e superar a dificuldade da formação educacional é imprescindível. Para isso, olha aqui, ó, para isso, na verdade aqui não é porquê, é para quê. Para quê, tá? Então, ó, para quê? Primeira pergunta que você tem que responder. Olha aqui, eu já estou começando. Para isso. Para isso o quê? Aqui é o que eu disse na frase anterior. Superar a dificuldade da formação educacional. É que para não repetir, eu pus isso. Para eu não falar assim, de novo, para superar a dificuldade da formação educacional, eu usei o isso para retomar. Então, para isso, ou seja, para superar a dificuldade da formação educacional, note que é o tema. É o tema, ó. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, você tem que dar uma proposta de intervenção, uma solução para resolver o problema que é o tema. Tá? Então, foi isso que eu fiz. Para superar a dificuldade da formação educacional, então, para isso, que eu já tinha dito na frase anterior, primeira pergunta que você vai responder.
para quê? Segunda pergunta, quem? Aqui, ó, o Estado em seus níveis federal, estadual e municipal. De outra cor aqui, ó. Quem? Ok? Ok, ó. Para que? No caso é para superar a dificuldade da formação educacional. Quem? O Estado, em seus níveis federal, estadual e municipal. O quê? Terceira pergunta que eu vou responder. O quê? O quê? O que o Estado deve fazer? Deve garantir da educação infantil ao ensino superior condições adequadas às necessidades desse público. E por fim, como? Quarta e última pergunta, como? Investindo na especialização e no aperfeiçoamento de professores qualificados, oferecendo a disciplina de Libras em cursos superiores como Pedagogia, Fonoaudiologia e Letras, estimulando a formação de intérpretes da língua de sinais e promovendo campanhas para conscientizar a população a respeito da importância do diagnóstico precoce. Pronto, essa é a minha proposta de intervenção. E aí, por fim, eu pus uma frase aqui para concluir. Desse modo, estaremos caminhando não só para uma educação mais inclusiva, mas também para uma sociedade mais humana. Então, olha só, gente, o importante é você responder a essas 4 perguntinhas básicas. Por quê, quem, o que e como. Foi o que eu fiz aqui. E detalhe, hein? Aqui no como, quanto mais você detalhar, quanto mais você conseguir colocar itens, mais próximo você está da nota 5 em proposta de intervenção. Na proposta de intervenção, vamos lá na competência 5, proposta de intervenção. O que vai distinguir uma nota 3 de uma nota 4 de uma nota 5? Basicamente, como você vai detalhar aqui o seu como. Se você põe 1 tópico 2, você fica com 3. Se você já põe 3, você já sobe para 4. Se você já põe 4, 5, você já fica com a nota máxima em proposta de intervenção. No caso aqui, ó, eu coloquei 4 tópicos, 4 itens. Ó, vamos reler? Eu falei assim, ó, o Estado deve garantir condições adequadas às necessidades desse público. Como? Aí eu fui responder essa questão. 1. Investindo na especialização e no aperfeiçoamento de professores qualificados. 2. Oferecendo a disciplina de Libras em cursos superiores como Pedagogia, Fonoaudiologia e Letras. 3. Estimulando a formação de intérpretes da língua de sinais. E 4. Promovendo campanhas para conscientizar a população a respeito da importância do diagnóstico precoce. Eu coloquei 4 maneiras como o Estado pode garantir as condições adequadas para os surdos superarem a dificuldade na formação educacional. Então, isso é uma proposta de intervenção muito bem detalhada. Eu coloquei 4 maneiras diferentes, 4 medidas que o Estado deve tomar. Tudo bem? Então, se você conseguir detalhar de 3, 4, 5 maneiras, como o Estado, ou no caso aí, o meu agente foi o Estado, ou o agente que você tiver colocado, né? Esse quem é o agente da ação, quem deve tomar as medidas. No caso, eu coloquei o Estado, aí isso varia, claro, de tema para tema. Mas quanto mais você conseguir detalhar esse como, melhor, tudo bem? Mais próximo você vai estar de um 5 em proposta de intervenção. Tudo bem, gente? Então, essa era a análise da nossa proposta da nossa redação. Provavelmente, essa seria uma redação nota 1000, tiraria nota máxima no Enem. Não há erros de português, então, no critério 1, norma culta, aqui não tem erro nenhum, então provavelmente seria 5. No critério 2, adequação ao tema e adequação ao gênero, está totalmente dentro do tema. Eu não falei de inclusão de pessoas com deficiência em geral, eu fiquei bem preso, eu me ative ao tema, né? Então eu tratei de pessoas com deficiência auditiva, de surdos,
dentro do gênero pedido, que é texto dissertativo e argumentativo. No critério 3, articulação, os argumentos estão bem articulados e no quesito qualidade eu avancei com relação à proposta aos textos motivadores, como trazendo meu repertório, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui que eu dei da Helen Keller. No critério 4, que seria a coesão, eu usei mecanismos coesivos, como? Usando conjunções. Então, por exemplo, porém, embora, previsto em lei. Então, isso daqui são conjunções, ó. Então, ó, esse célebre caso, aqui, ó, isso daqui não é uma conjunção, mas eu estou retomando, eu estou fazendo um link. Não deixa de ser um link com o que eu falei antes. Então, isso daqui vai construindo a coesão do meu texto. Ó, para isso, aqui, ó, tudo mecanismos coesivos que vão ligando as ideias, tudo bem? Desse modo, então isso que constrói a coesão. E, por fim, proposta de intervenção. Como eu mostrei para vocês, eu respondi a essas 4 perguntinhas, alcançando aí o que me levaria aí, provavelmente a uma nota 5 de proposta de intervenção. Tudo bem, gente? Você vai poder também clicar aqui, junto com o PDF aí da proposta de redação do Enem. Eu vou disponibilizar para você também esse modelo aqui de redação. Imprime esse modelo de redação, ou enfim, salve no seu computador, leia ele. Primeiro, leia a proposta de redação, leia os textos motivadores, veja como eu me apropriei dos textos motivadores, veja como eu usei as ideias dos textos motivadores para subsidiar a minha argumentação, tudo bem? Aí leia a redação, veja como que eu articulei o meu próprio repertório com as ideias que os textos motivadores me oferecem. Veja com calma como que eu trabalhei a minha argumentação, articulação, coesão, cada um desses tópicos. E use essa redação como modelo para você desenvolver a sua redação no Enem daqui a alguns dias, no dia 4, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, vai tirar, se não uma nota máxima, se não 1000, vai chegar muito, muito perto disso. Ok, gente? Espero que eu tenha te ajudado. Fica com a gente, segue a gente nas redes sociais, que a gente sempre vai estar disponibilizando, alguma videoaula, alguma dica importante para te ajudar nas suas redações. Valeu, até a próxima, tchau, tchau.